Olá, nessa sexta aula sobre lógica elementar, vamos falar sobre as tabelas verdade. A ideia é mostrar que as tabelas verdade implementam a função interpretação. Vamos lá? Então vamos começar com os conectivos. O conectivo inicial que nós vamos adotar é o não, que é representado por esse símbolo aqui. Então aqui nós temos a proposição P e a sua negação. Então, o que a tabela verdade diz? A tabela verdade diz que se P é verdadeira, não P é falsa. Se não P é falsa, P é verdadeira. Então, isso mostra exatamente aquela ideia da função interpretação, né? Que se I de P era verdadeira, então I de não P seria falso. Então, o que as tabelas veritativas elas fazem é implementar a função interpretação. Nós podemos obter as outras tabelas. Vejam que, como nós temos na conjunção, que é o E, duas proposições, então nós temos 4 possibilidades para a combinação dessas proposições, né? Verdadeiro com verdadeiro, para P e Q, verdadeiro com falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Na verdade, em geral, se n é um número de proposições, nós temos 2 elevado a n entradas. E aqui, de novo, a tabela implementa a função interpretação para o conectivo E. Nós sabemos que o E só é verdadeiro quando ambas as proposições que estão na conjunção são verdadeiras. E é exatamente isso que está apresentado aqui. Nós podemos, então, mostrar também o OU. E, de novo, nós temos 4 possibilidades, 4 combinações possíveis, porque nós temos 2 proposições, que são unidas pela disjunção OU. E nós sabemos que o OU ele só é falso quando as 2 proposições são simultaneamente falsas. E é isso que está apresentando a tabela. Nós podemos apresentar o C e somente C, que aqui está. E nós sabemos que o C e somente C é verdadeiro quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Quando elas são diferentes, o C e somente C é falso. E é o que a tabela implementa. Vamos usar um exemplo para ver como é que nós poderíamos representar através de tabela veritativa as possibilidades de verdade ou falsidade de uma determinada proposição complexa. Então essa aqui é uma proposição bastante complexa já. Nós queremos avaliar as condições em que essa proposição vai ser verdadeira ou falsa em função dos valores de verdade das proposições elementares que a compõem. São o P, o Q e o R. Como nós temos 3 proposições elementares, nós já sabemos de antemão que a nossa tabela vai ter 8 entradas. Vamos ver? Então aqui estão as 8 entradas. E eu tenho aqui a proposição P, a proposição Q e a proposição R. As 3 verdadeiras, 2 verdadeiras e uma falsa. Vai modificando e aqui são todas as possibilidades que eu tenho de combinar os valores de verdade das proposições. Então o que eu faço? Eu vou resolvendo pelas subfórmulas. Eu pego primeiro essa subfórmula que aqui está e eu uso as proposições elementares que estão presentes nela para verificar o resultado da aplicação do conectivo, que aqui é o C então. Então vejam como aqui as duas são verdadeiras
a implicação é verdadeira. Ela vai ser falsa quando? Ela só vai ser falsa quando o P for verdadeiro e o Q for falso. São essas duas situações que aqui estão marcadas. Então, essa coluna representa a função interpretação do se P então Q para todos os valores possíveis de P e Q. Nós temos uma outra possibilidade que é se agora considerar essa proposição toda, ou seja, P implica Q implica R, porque aí nós podemos usar o que já está aqui. Então essa proposição será falsa. Então, será falsa quando o P implica Q for verdadeiro e o R for falso, né? O antecedente verdadeiro e o consequente falso. O P implica Q verdadeiro e o R falso. O P implica Q verdadeiro e o R falso. Então essas aqui são as nossas validações pela função de interpretação desta subfórmula mais complexa. Nós podemos agora olhar do outro lado. Então nós temos o R ou o P e não Q. Nós podemos começar analisando P e não Q. Isso é bem fácil. P e não Q vai ser verdadeiro. Vamos pegar o caso do verdadeiro. Quando P for verdadeiro e Q for falso, certo? P for verdadeiro e Q for falso, porque nós precisamos que os dois sejam verdadeiros e o Q está negado. Então isso aqui vai ser verdadeiro, que são esses casos aqui. Quando o P for verdadeiro e o P for verdadeiro e o Q for falso. P for verdadeiro e o Q for falso. São só essas que têm essa característica. Então são só essas que são verdadeiras, as outras vão ser falsas. E está aqui a aplicação da função interpretação, ou da tabela veridativa, para essa subfórmula. Nós podemos agora considerar a subfórmula total, que envolve o R, e a gente viu que tem aqui um ou. Então, essa fórmula será falsa quando tanto R for falso, quanto essa subfórmula for falsa. O R vai ser falso nessas situações aqui, e essa subfórmula vai ser falsa em todas essas situações que estão aqui. Quando é que elas são igualmente falsas? Aqui, aqui. Então esse está certo. Aqui, não. Tá vendo? Aqui, perdão, aqui. Aqui, sim. Ó, então ela vira falso. E aqui, finalmente, o R é falso. E o P e não Q também é falso. Então dá falso também. Agora nós podemos avaliar a proposição complexa completa. E como nós temos desse lado aqui esta proposição, e nós temos desse lado aqui esta proposição, e o conectivo que as une é um C e somente C, nós precisamos só olhar as colunas e verificar quando é que elas são iguais, caso em que o C e somente C vai ser verdadeiro, e onde elas são diferentes, caso em que ele vai ser falso. Só que elas são sempre iguais, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 etc. Como elas são sempre iguais, o C e somente C vai ser sempre verdadeiro. Então, o que nós concluímos aqui? Nós concluímos que esta proposição complexa ela vai ser sempre verdadeira, independentemente dos valores de P, Q e R. Quaisquer que sejam os valores de verdade, ou seja, qualquer que seja a forma como interprete essas proposições elementares, aquela proposição ali vai ser verdadeira. A gente chama uma proposição que é sempre verdadeira com uma tautologia.
Então, é assim que a gente usa as tabelas veritativas para analisar uma proposição complexa. Bem, com isso nós fechamos o estudo mais elementar da lógica proposicional e agradecemos então o interesse de todos vocês na disciplina. Muito obrigado.